Vamos ver como é que é a perspectiva do Wendel dessa situação. Eu conheço de vários outros dubladores que a gente conversa bastante sobre o assunto. Mas quero saber como é que tá o ponto de vista do Wendel quanto a isso. A dublagem vai acabar! Meu Deus do céu, todo mundo só fala nisso agora. Hoje mesmo eu li 3 mensagens perguntando pra mim: o que você acha? A dublagem vai acabar? Quanto tempo vai durar? Será que eu devo investir nessa área? Quanto tempo vai durar? 2 ou 3 vídeos falando sobre isso. E ninguém me ouviu! E agora todo mundo só fala nisso, né? E eu vi tudo. Deixa eu ver os outros. Vídeo do Castanhar. Deixa eu ver os outros vídeos do Wendel. Que vídeo foi? Investir nessa área. Eu já fiz aqui no canal 2 anos atrás, clonagem de voz vai acabar com a dublagem? Olha aí, ó. O homem tava aí. 2 ou 3 vídeos falando sobre isso. E ninguém me ouviu! E agora todo mundo só fala nisso, né? E eu vi tudo. Vi vídeo do É o Sandy. Já pararam pra pensar que deve ter muita gente que... isso é bizarro. Deve ter muita galera das gerações mais novas que ouve a voz do Wendel e fala é o Sandy e não é o Goku? Caralho! Deve ter uma galera, hein? Deve ter uma galerinha. Nossa, isso é muito doideira. Castanhari. Como um produtor independente, eu não tenho como pagar esse valor pra ter uma dublagem com a qualidade que eu queria. As an independent producer, I can't pay that amount to have a dubbing with the quality I wanted to have. Vi o vídeo lá de uma loira meio que chorando, ela começa a falar em japonês, em italiano, ele fala em tudo quanto é língua. Now we're stuck on this stupid tower and then stuck on this stupid freaking tower. Y es todo por mi culpa. Como dizia minha mãe, agora que a água tá batendo na bunda, tá todo mundo preocupado e discutindo esse assunto. 5 reflexões sobre inteligência artificial e dublagem. A Bora. primeira que eu vou lançar aqui pra vocês é o fato de que o mundo inteiro tá acostumado com vozes sintéticas. Através da Siri, através dos vídeos de TikTok que todo mundo... E de certa forma, a gente vai se acostumando a isso. Aquilo... Esse que é um ponto, assim, porque não é... A voz de robô... Não, a gente vai estranhar. A voz de robô já está aí e é linguagem. O TikTok, se todos os TikToks que os robôs leem, eu estava brincando com... Se fosse sempre locutado por alguém, eu acharia muito diferente do que eu acho. Passa a não incomodar mais tanto. Uma coisa que a inteligência artificial tem ao seu benefício para acabar com a dublagem ao longo do tempo, ao longo dos anos, é isso. Cada vez mais as pessoas estão acostumadas com vozes sintetizadas. Essa inteligência artificial, ela pode ir melhorando na dublagem, especificamente falando de dublagem, ela pode se tornar cada vez melhor e você já está acostumado, vai se acostumar com mais facilidade a ver um filme, uma série inteiramente dublada por inteligência artificial. Na Polônia... Mas não, se o Guto fala, é absurdo. Se o Guto fala, é caos. O Guto tá imaginando demais, tá indo muito longe, isso aqui nunca vai acontecer. Diretor de dublagem. Um dos maiores da história do Brasil. Por exemplo, os filmes são feitos quase como uma legenda falada. São vozes sintetizadas, vozes sintéticas ali por inteligência artificial, fazendo a dublagem e ninguém se incomoda mais. Reflexão número 2. Dublagem é cara, é uma coisa cara e é demorada. Então vou dar aqui só um parâmetro para vocês entenderem. Pra gente dublar um filme, a gente precisa ali de umas 60, 80 pessoas envolvidas no projeto. Não estou falando só de dubladores, falo do mercado, né, do funcionamento. Umas 80 pessoas. Na legendagem, às vezes 1 ou 2 pessoas bastam para fazer a legenda. Então só aí a dublagem já... Eu falei que era mais barato. Fica muito mais cara. Isso em todos os países. E uma outra questão de demora é porque precisa gravar, agendar com cada ator. Olha aí, ó. Um superchat da Twitch, que eu esqueci o nome. Nicolas Amaranto. Ei aí, Guto, o que tu acha de ler o mangá de Gash Bell 2? Ou maratonar o Arco do Futuro e até que o Hitman Reborn? O do Gash Bell... Qual que era a novidade que tinha de Gash Bell? Iam lançar um... Eu lembro que teve uma feirinha com um eventinho com algumas coisas, mas ia voltar o mangá? Era isso? Eu já esqueci qual que era de memória. Por falar em 2, eu preciso terminar o primeiro, né? Eu parei quando eles vêm viajando... Qual parte do mundo que eles estão? Eles estão por aqui. Acho que eles estão pelo lado da América. Estão pelo lado da América?
Não sei qual lado que eles estão. Viajando, estão tretando com os mamudos aqui, subindo um castelinho. O mangá voltou já? Ah, interessante, interessante. Eu não cheguei a ver muita coisa, não. Cadê o pessoal que marcava sempre coisa de Gash Bell? Já desistiu, né? Já desistiu porque eu sou bandido. Ou maratonar o arco do futuro Katekyo Hitman Reborn. É que assim, Reborn já foi, né? Dá pra ver qualquer hora. Eu acho que vale mais acompanhar Gash Bellzinho, que dá pra comentar com o pessoal. Bom dia. Oh! Bom dia! Amar Maguês. Obrigado pelos 2. A cara de serenidade do Renda, sabendo que ele pode se aposentar já sem ser impactado por isso. As pessoas ficam doentes, as pessoas faltam, têm problemas pessoais que vão interferindo no prazo, no tempo em que demora para ser entregue esse produto. Uma solução que acabe com isso, que deixe bem mais barata o resultado final e que acabe com essas variáveis que o ser humano traz, sai muito mais vantajoso para esses grandes distribuidores, grandes canais, grandes streamings, não precisar mais lidar com o fator humano, com a demora e com o custo que isso gera, se você pode, através de apertando um botão, ter a dublagem brasileira. Mas aí que tá, nós não estamos falando só de dublagem brasileira, de versão brasileira. Com esse botãozinho, ele acaba com a dublagem no mundo inteiro. Olha aí! Cara, o Endo falou tudo que a gente falou aqui na live, tá? Tudo isso aqui que a gente conversou. Sobre como, na hora que estiver pronto, você instantaneamente faz a dublagem de todos os países com a mesma base de voz e acabou. Eu falei pra vocês, cara. Eu falei pra vocês. O pessoal lá do... Cadê o pessoal do YouTube aí? Tem o pessoal do YouTube falando, não, Guto, você tá maluco. Isso aqui nunca vai acontecer, não sei o que, não tem como, não é desse jeito, porque vai sair mais caro fazer... Tá seguindo o raciocínio aqui? O Endo com certeza explica de maneira mais, né? Obviamente, com muito mais propriedade do que eu. Mas o fim é o mesmo. Então a economia Mas vamos ver quais vão ser os contrapontos que ele vai colocar. é de milhões e milhões e milhões de dólares por ano. Inclusive, você já deve ter visto notícias aí que alguns streamings já investem nesse tipo de software. Reflexão número 3. O mercado de dublagem, agora falando aqui do brasileiro, porque eu não conheço, né, profundamente os outros países, eu acho que ele é ainda muito imaturo para discutir determinadas coisas. Então o tempo foi passando e nada foi discutido, nada foi feito, porque as decisões no mercado de dublagem, elas são muito baseadas em ego, ou em uma relação pessoal, ou em discussões pouco importantes, muito regionalizadas. O mercado de São Paulo está discutindo coisas que o do Rio não está e vice-versa. Acabam sendo decisões pontuais, específicas, e a gente acaba não se reunindo, né, de uma forma positiva para discutir o amanhã. A gente sempre discutiu o agora ou o ontem. E eu tô falando não só dos dubladores, né? É do mercado mesmo. Os próprios estúdios também estavam acostumados a andar nesse passo, não percebendo o que acontecia no mundo como um todo, né? Várias e várias profissões foram acabando em função de evolução tecnológica. Sou dono de estúdio há uns 10 anos mais ou menos. Tenho 44 anos de profissão como dublador. Então, com 34 anos de experiência, um monte de coisa eu vim descobrir só quando eu virei empresário. O dublador, e eu me incluo nisso, não se aprofundava nas questões da dublagem, como funciona, como é que não funciona, como é que é o mercado exterior, quanto custa isso, quanto custa aquilo, o quanto uma voz agrega ou não ao projeto. Então a gente vivia muito no nosso ego, no nosso mundo, em discussões pequenas. Agora, realmente, os atores estão começando a se reunir, a discutir o assunto, junto com associações internacionais, junto com... Interessante, hein? Com donos de estúdio, junto com associações artísticas, para a gente descobrir como resolver isso. E, na minha opinião, o único caminho é através de lei, que os artistas não podem ser substituídos por uma inteligência artificial. Só que para isso virar lei, são vários mecanismos, vários passos, demora um tempo, precisa da compreensão de muita gente. Nenhum mercado está regulamentado com relação à inteligência artificial. Então a gente tem que se unir aí com a França, com a Alemanha, com a Espanha, com esses países, união né, global que trabalham muito com dublagem, para a gente discutir mercado. Os atores de voz, tem que ser um negócio que ultrapasse as barreiras de Rio, São Paulo e ultrapasse as barreiras de Brasil. Discutir estratégias, criar leis até de repente de
de prática internacional, e para isso só a união dos atores e entendimento, a união dos estúdios, a união das associações e sindicatos e, é claro, o apelo popular, sem dúvida, sem a ajuda de você que está aí desse lado. Inclusive, compartilhe esse vídeo com quem você acha que gosta de dublagem ou que curte esse tipo de assunto, esse tema, ou com alguém aí que você conhece que é da política e tal. Compartilhe esse vídeo, porque eu acho que só através de toda essa ação, mais a ajuda popular, a gente vai conseguir, talvez, criar um elemento legal que impeça da dublagem ser destruída pela inteligência artificial. Reflexão número 4. Interessante. Até agora, todos os posicionamentos do Wendel foram com, temos que saber como lidar com isso. Não é, não, mas, putz, isso aí é papo daqui a 30 anos, isso aí é pra... Não. Pode ser que demore, mas a gente tem que se preparar, tem que conversar, tem que debater sobre a questão. Agora, uma coisa boa, de repente, imortalizar realmente as vozes, que a gente fala, pô, a voz do Goku é imortal, vai ficar pra sempre na história e tal. E se essa voz ficar pra sempre realmente gravando em novos filmes, novos projetos, um filme agora, de repente, com a voz do Orlando Drummond, que já infelizmente não está entre nós. Essa é aquele tipo de coisa que funcionaria ótimo se a gente não conhecesse como o sistema funciona. Né? Porque se deixar aberto que a gente pode usar vozes de pessoas que já se foram, infelizmente não vai se manter apenas como homenagem, como personagens importantes, como lembrar do seu legado e tudo mais. Vai ser para pagar menos. Se por acaso o ser humano de hoje pra amanhã aprende a virar gente e realmente siga apenas pra homenagens, pra mim, ótimo. Ótimo daquelas, né? Porque se for homenagem, se for, sei lá, se o One Piece tiver mais 5.000 episódios, daqui a 80 anos estiver usando AI e não a voz de outras pessoas que podem estar fazendo ali o Luffy, por exemplo, ou qualquer outro protagonista que seja o Luffy, né? Por mais que seja uma homenagem ao legado das vozes originais, porra, daqui a 80 anos. De repente, o dublador ganha um valor pela voz dele e essa voz pode ser utilizada para sempre, sei lá, Esse é o perigo. Vamos supor que a Disney falou, Wendel, tá aqui, 5 milhões de reais pra gente usar a tua voz pro resto da vida. Isso pode, de alguma forma, ajudar o dublador. A gente tá pensando muito só na catástrofe. Eu acho perigosíssimo. Eu acho perigoso esse ponto aí, tá? Porque por mais que seja lindo... Boa noite, Guto. Boa noite, Gabi Kleina. Como é que tá? Por mais que seja lindo cair os 5 milhões na conta pra você fazer um personagem ali e depois ficar pra sempre, uma hora acaba os personagens. E uma hora você vai ter vendido por 10 pra você poder usar em quantos personagens sejam. E aí daqui a 5 anos não tem mais pessoas entrando porque todas as vozes possíveis, os timbres já foram alcançados. E aí acabou. Mas você não consegue parar a tecnologia. Então, Fora avanço em relação de pessoas novas no mercado. Você pode entrar pra fazer esse papel aqui, que é um papel legal, que você nunca teve esse acesso. Se você for receber X, que é muito baixo, já no contrato que a sua voz vai ficar pra aquele personagem com AI e tudo. Às vezes a gente pode pensar em soluções que possam trazer benefício a vários dubladores, a muitos atores, né? Eu ouvi dizer até que tem um lance tipo assim, o Tom Hanks já cedeu a imagem dele ou a voz dele pra sempre. Então, de repente, daqui 50 anos vai lançar um filme estrelando Tom Hanks. A gente tem que pensar também um pouco em como isso pode nos trazer benefício. Às vezes o dublador que trabalha 10 horas por dia, todos os dias, pode passar a trabalhar 1, 2 horas e continuar faturando o mesmo tanto ou até mais. Reflexão número 5! Essa também é uma coisa bacana pró-dublagem. Nessa outra parte eu acho mais... pagar direito.
né? Eu acho que o problema seria... Eu entendo isso como uma solução, porém eu acho que o problema é outro. Se a pessoa trabalha que não filho da puta ganha pouco, acho que o problema é outro. Acho que a resolução seria para outros lados. Né? De pagar direito, não dela necessariamente caçar um pouco do trabalho para ocupar mais vozes. Às vezes no estúdio, o diretor e o dublador ali, eles param para discutir determinada palavra, determinada cena, determinada nuance artística. Por mais avançada que seja, eu acredito que no caso específico da dublagem, a inteligência artificial nunca vai conseguir reproduzir uma nuance artística para um determinado povo. Às vezes, a risada acontece no Japão por causa de uma determinada situação. Só que a cultura japonesa, em muitas coisas, ou às vezes num caso específico, é diferente da cultura brasileira. E aí você precisa de uma adaptação artística, com sensibilidade, com uma percepção local e temporal, para que essa adaptação seja bem feita. É por isso que nós chamamos de versão brasileira e não tradução brasileira. Acredito que a inteligência artificial fará muito mais uma tradução do que uma adaptação. Enfim, falei demais. Essa parte eu concordo, porém eu acho que o problema é outro. Tipo, eu concordo na parte de que é uma coisa muito difícil de simular um trabalho muito específico. Claro, eu nunca vou dizer que nunca vai chegar a conseguir emular desse jeito. Daqui a 50... Pode ser que demore, porque essa parte de conseguir ser muito específico demora mais. Né, de conseguir pegar, as piadas que vocês gostam de One Piece da AI fazer automaticamente, pensar nisso, é outro rolê, isso vai demorar pra caralho. Mas tenho 2 pontos. Ponto número 1. O trabalho de coisas, aquela coisa que eu já fiz aqui, eu acabei de fazer agora há pouco, de colocar a voz por cima de uma outra voz, uma voz mais barata, e essa voz vai ter um pouco desse insight humano, de saber qual tipo de piada usar. Esse tudo bem, porque ainda vai manter um pouco do trabalho do ser humano. Mas o meu ponto número 2 é... Essa frase que eu vou dizer parece absurda. Inicialmente vai parecer absurda até pra mim ouvindo, mas depois acompanhe reflexão. A frase vai parecer que eu tô subestimando, que eu tô xingando tudo, mas acompanha comigo. Até que ponto isso vai fazer diferença? Não no sentido de que isso não é bom. Eu adoro, pra mim tem que ter. Mas, conforme a gente for martelado por um monte de coisas que não tem isso, daqui a 10 anos, quando um monte de coisa não tiver, o quanto o público geral, daqui a 10, 15 anos, quando esquecer que existia isso, vai lembrar de que tinha. Por exemplo, começou já, nesse momento, há muitos anos, já começou o movimento de precarizar áreas que eram grandes dentro do cinema. A gente vê inúmeras greves acontecendo em vários momentos porque eles estão fazendo essas tentativas e por outras razões, né? Agora está tendo greve nesse momento dos atores, acabou dos roteiristas, ou tá tendo ainda no finalzinho. Porém, a grande questão é efeitos especiais, por exemplo. A gente começou já a parada de efeitos especiais que estão sendo precarizados. Com prazos menores... os estúdios estão se fudendo ainda mais. Então, a Marvel tá, por exemplo, um monte de bosta de efeito especial. Eles estão testando pra ver se faz diferença gastar tempo. Porque no final das contas, se o público continuar vendo da mesma quantidade ou um pouco menor do que era antes, eles vão olhar e falar, eu sei que tá pior. Eles sabem que tá pior. Só que o executivo que tá enchendo o bolso de dinheiro tá cagando se tá pior. Ele não faz Ele não tá nem aí se o efeito da She-Hulk tá feio, se o efeito do portal de Thor 3, quando abre o portal... Ele tá cagando. Se continuar dando bilheteria, pra ele não faz a mínima diferença a qualidade. E é esse o meu medo. Por isso que eu tô, toda essa questão aqui pra elaborar melhor essa frase. De até que ponto quem manda vai se importar com a nuance que eu acho tão maravilhosa. A nuance da dublagem brasileira, de conseguir colocar, a adaptação e conseguir colocar todas essas palavras, todos esses jeitos, todas as expressões. Na hora que chegar esse momento que o executivo testar e funcionar, ele não vai estar nem aí. Se funcionar, ele tá cagando. E é esse o meu medo.
E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.